retomando então os nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, na segunda parte dos exemplos, Espíritos Endurecidos. Nós iniciamos na última terça-feira esse capítulo, falamos do espírito Lapomerai, que, como Kardec coloca, ele inicia a mensagem, ou inicia os seus contatos como um espírito endurecido. Mas depois Kardec coloca que ele vai se transformando e ele poderia, posteriormente, ser classificado como um espírito, como um criminoso arrependido, né? Então nós temos essas transformações dos espíritos conforme vão surgindo os esclarecimentos. Agora nós vamos estudar aqui dois casos, né, caso a gente termine rapidamente esse primeiro. Então tem Angéle, nulidade sobre a terra, e depois um espírito entediado. Então temos dois casos aqui que não são muito extensos, então a gente tenta emendar os dois. Caso contrário, a gente desenvolve um só, tirando aqui o melhor proveito. Angéle, então, né, um espírito que viveu aqui na condição feminina, deixou essa comunicação espontânea lá em Bordeaux, em 1862. Esses casos, né, a gente percebe que a grande maioria das comunicações que chegam, que trazem o local fora de Paris, geralmente são outros grupos mediúnicos que acabam recebendo essas comunicações e depois enviam para Kardec, né, já que ele ficava sediado lá em Paris. Então inicia com o seguinte esclarecimento aqui, né? Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Angéle. Então vem aqui as perguntas já da entrevista. Primeira: arrependei-vos de vossas faltas? A resposta: não. Então por que viestes até mim? Para experimentar. Portanto, não sois feliz? Não. Sofreis? Não. O que é que vos falta? A paz. Um espírito aqui meio monossilábico, né? Bom dia, abraço. E nesse diálogo ela simplesmente ali expressou, né, de uma forma bastante simplista a sua condição naquele momento. Não se arrepende, mas ao mesmo tempo também busca a paz. Kardec coloca aqui uma observação, ele diz assim: certos espíritos consideram como sofrimentos apenas aqueles que lhe lembram as dores físicas, admitindo, no entanto, que seu estado moral é intolerável. Então, quando se fala em sofrimento de um modo geral, aliás, essa é uma situação bastante comum nos nossos tempos, né, de hoje. Nós temos ali, então, quando se fala em pessoas que sofrem, geralmente são aquelas que estão, de alguma forma, feridas fisicamente. Tanto que nós temos assim que vemos os casos, por exemplo, de pessoas com depressão, pessoas que trazem ali algum tipo de sofrimento emocional. Todo mundo diz assim, né, para de frescura, isso aí não dói. Você não tem motivo nenhum para ficar reclamando. Enquanto que você vê o outro que está quebrado numa cama, que está todo ensanguentado e tudo mais, e você reclamando se você não tem nada. Então, geralmente, a gente valoriza muito mais as dores físicas, aquilo que pode ser visto, que pode ser marcado, do que aquilo que acontece no íntimo das pessoas. E só quem vivencia esse tipo de situação sabe exatamente as dores e as angústias que tocam, né? Então aqui nesse caso nós temos também espíritos que não reclamam, porque não sofrem, né? Não tem do que se reclamar, não tem do que se queixar, já que não tem nenhuma dor física, mas ao mesmo tempo percebem que falta alguma coisa, né, dentro desse campo moral, que é exatamente essa paz, essa tranquilidade. E quando se fala em paz, na verdade nós lembramos de paz de consciência, porque geralmente as pessoas vivendo ali os seus dramas ficam então remoendo as lembranças, remoendo as imagens, e isso faz com que, como acontece para nós até mesmo, né, muitas vezes perdemos o sono, colocamos a cabeça no travesseiro e não conseguimos relaxar, porque sempre aquelas mesmas imagens, sempre aquelas mesmas preocupações, aborrecimentos que vão nos acompanhando, e não tem nada de dor física. Fisicamente as pessoas estão ótimas, estão saudáveis, mas emocionalmente, psiquicamente, sofrem ali grandes abalos. Então no mundo espiritual isso acaba sendo muito mais intenso, porque principalmente nós temos estudado
nos casos de suicídio, né, em especial no livro Memórias de um Suicida, nós temos ali as descrições que são apresentadas para nós dos espíritos que desencarnam pelo suicídio, trazem ali as descrições da sua condição perispiritual, ou poderíamos chamar, entre aspas, a sua condição física, mostrando ali todas as sequelas, todas as lesões que foram provocadas pelo ato que levou à desencarnação. E depois temos também ali a importância, né, do relato que fala sobre aqueles dramas de consciência, as causas morais e psíquicas que levaram as pessoas a tomarem essa decisão pelo suicídio. Então nós vemos ali os dois casos, tanto as lesões perispirituais, as sequelas, como também os transtornos psíquicos, muito patentes naqueles casos. Agora, quando nós estudamos espíritos que desencarnam de uma forma natural, vamos dizer assim, ou até mesmo por acidentes, mas geralmente de uma forma natural, eles chegam no plano espiritual fisicamente, pelo menos na aparência, numa aparência sem motivos para ter dores, sem lesões aparentes, né, no seu perispírito. Mas psiquicamente eles levam também esses mesmos transtornos, né, aquelas culpas, aqueles receios, aborrecimentos também. Então é importante a gente perceber isso, que muitas vezes nós encontraremos, como nós encontraremos até nos livros de André Luiz, quando nós começarmos a estudar, nós veremos ali pessoas que, né, desencarnaram e que se apresentam na colônia aparentemente saudáveis, mas com uma tremenda angústia, né? A gente até lembra também, se não me engano, eu me esqueci o nome do enfermeiro que trata de André Luiz, que depois o convida, né, para poder frequentar ali o ambiente da sua família. Tem ali uma prima, né, acho que eu li isso mesmo, André, do Lísias, a prima dele, né, a gente lembra do filme que mostra que ela ia se casar, ela era noiva e tudo mais, depois ela desencarnou, extremamente depressiva. Então fisicamente se encontra bem, mas psiquicamente não. Então nós começamos a ver isso no plano espiritual, algo muito presente, porque nós levamos algumas vezes a ideia de que somente a dor física é intensa, somente a dor física deve ser considerada, e no plano espiritual o que nós mais vemos, nesse caso, são exatamente os transtornos psíquicos. Porque a dor física, ela acaba sendo uma sequela da desencarnação que os espíritos tiveram, e nesse caso ela é apresentada principalmente naqueles momentos iniciais, quando os espíritos desencarnam, porque eles continuam ainda com o pensamento materializado, continuam ainda sofrendo as repercussões magnéticas do corpo físico, da desencarnação, muitas vezes um acidente, uma doença degenerativa, né, que foi avançando, ou mesmo, né, nos casos mais extremos, como nós vimos nos casos do suicídio, qualquer tipo de desencarnação violenta também deixa sua marca. Mas isso acomete o espírito naquele momento inicial, né, naquele, podemos dizer assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, né, salvo aqueles espíritos que passam por aquele estado de perturbação mais prolongado. Mas de um modo geral é apenas naquele início. Depois o espírito rapidamente se restabelece no plano espiritual, se desconectando da sua vivência aqui no mundo material, mas aquilo que ele traz no seu psiquismo, nas suas emoções, isso perdura. E isso não tem remédio. É realmente um processo de transformação, né, do seu modo de pensar, do seu modo de avaliar as experiências que foram vividas, porque do contrário ele vai inclusive levar para encarnações seguintes aquilo que ele trouxe de encarnações anteriores. Porque isso vai acompanhando o espírito, e como a gente lembra, não há cirurgia, não há remédios que você utilize que transforme aquilo que você pensa ou aquilo que você sente. É realmente algo relacionado com uma transformação pessoal. Então por isso, mais uma vez, como Kardec diz, certos espíritos consideram como sofrimentos apenas aqueles que lhe lembram as dores físicas, admitindo, no entanto, que seu estado moral é intolerável, que foi esse caso aqui. Ela coloca, você sofreu? Não. O que falta para você? Falta paz. Porque ela não entende essa ideia das emoções e do psiquismo como algo que poderia ser considerado causa de sofrimento. Mas ao mesmo tempo ela não encontra essa tranquilidade. Item número 2. Como pode vos faltar a paz na vida espiritual? A resposta a um lamento do passado.
Aí exatamente aquilo que a gente sempre lembra, né? A culpa, aquilo que ele deixou de viver anteriormente, né? O tempo que foi perdido também se transforma para ele como uma angústia, como uma pendência do seu passado. E Kardec coloca, e foi perguntado para ela também aqui, o lamento do passado é um remorso? Então vos arrependeis? Não, é por medo do futuro. O que temeis? O desconhecido. Então começa por aí, o espírito não se arrepende do que fez, mas tem aquele receio do sofrimento que virá no futuro, como uma punição talvez daquilo que ela vivenciou no seu passado. Quereis me dizer o que fizeste em vossa última existência? Isso talvez me ajude a vos esclarecer. Então, o que ela fez? Ela responde, nada. Qual era a vossa posição social? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla função? Não. Meu marido me entediava. Meus filhos também. Como passastes a vossa vida? A divertir-me na juventude, entediando-me como mulher. Quais eram as vossas preocupações? Nenhuma. Quem então cuidava da vossa casa? A empregada doméstica. Até aqui a gente para um pouquinho para fazer uma análise, que isso é algo que acontecia com muita frequência naquela época, né? A gente lembra que geralmente os casamentos eles eram feitos muito mais por interesse do que por afinidade, né? Nós estamos falando aqui do século XIX, podemos encontrar vários casos também aqui dos séculos XVIII, século XVII, onde as famílias faziam acordos, né, onde os pais escolhiam, né, mesmo que não houvesse aquele interesse em juntar as casas, né, casas entre aspas significa as famílias, a sua estrutura, a sua riqueza, né? Então, geralmente os pais escolhiam quais seriam os melhores partidos para os seus filhos. No caso dos pais, né, para as filhas ou para os filhos, fazendo aquele casamento, esperando que tivesse alguma coisa de positiva na vida deles, mesmo que não fossem grandes riquezas que estivessem sendo colocadas em jogo. Mas simplesmente famílias comuns, que já que são comuns mesmo, não vai escolher aquilo que é pior. Então havia essa escolha, havia essa interferência direta da família. Então muitas vezes se casava muito mais por essa influência, por essa imposição, do que por esse interesse. E nós vemos aqui um espírito nessa condição, né, muito semelhante a essa situação, em que ela era uma jovem que se divertia e de repente se casou, ficou entediada, teve filho, não gostava pelo jeito da maternidade como nós vimos, tinha uma condição mediana em que tinha ali serviçais na casa, mas a vida dela então foi aquela vida simplesmente nula. Por isso o título que nós estamos estudando aqui agora, né, o título desse caso, né, Cleipir, bom dia. Temos aqui, Angeline, nulidade sobre a terra. Essa nulidade é a vida nula, sem ter produzido nada. Então nós veremos aqui também nesse caso que o espírito que passa uma existência aqui na nossa vida e depois no final ele começa a olhar para trás e fica pensando o que exatamente ele fez da vida dele. De que forma que ele aproveitou essa preciosa oportunidade de estar encarnado. E nós já começamos por aí. Para que você possa valorizar a sua vida, é importante pensar primeiro se entende a importância de estar encarnado. Porque para muitos, na grande maioria do que nós vemos hoje no mundo, estar vivo é simplesmente uma coisa natural. Eu estou vivo porque eu estou vivo, eu nasci porque eu nasci. Pode parecer óbvio? Sim, pode parecer. Mas quando nós começamos a ter uma compreensão melhor sobre a imortalidade do espírito e toda a complexidade que envolve a sua evolução, programação reencarnatória, leis morais que regem a vida de cada um, a logística que é preparada para o espírito, tanto na sua encarnação, como também na sua condição de desencarnado, a necessidade dele produzir para que ele possa colher os frutos, né, usando aquela analogia, se o espírito não semeia, ele não colhe.
Então esse estado de nulidade, esse estado de apatia, que aparentemente nós vemos, né, que nós vemos hoje na nossa sociedade, aparentemente ele não traz tantos transtornos. E nós vemos tantas pessoas assim que passam pela vida como se fosse simplesmente uma obrigação estar vivo, sem criar nada para ele próprio, nem para nada que existe no seu ambiente. Muitas vezes nós encontramos pessoas que fazem essas perguntas. Nos trabalhos de atendimento fraterno, nas clínicas de psicologia, de psicoterapia, as pessoas se perguntam: qual é o sentido da minha vida? Eu não encontrei ainda o meu objetivo. E ela vai vivendo então um dia depois do outro, tentando encontrar alguma coisa que ela não consegue. E aí depois vai chegando em determinados momentos em que ela, forçada pelas circunstâncias ou estimuladas por situações, ela faz ali a sua pergunta, né? Do por que eu estou vivo, qual é o sentido de tudo isso? Essa era uma das causas bastante problemáticas na época de Kardec, em que o materialismo era um pensamento muito presente, em que as pessoas faziam essa pergunta, ela dizia assim: bom, já que eu estou aqui, não tem nada para fazer, então eu posso ir embora. E o suicídio acabava sendo, naquela época, uma saída natural. Não é esse drama que nós vemos hoje, das pessoas se matarem, daquela preocupação toda. Nada, a pessoa via isso como algo absolutamente natural, já que ela não acreditava em nada. Então, como lembra Imâncio Dufour, ela diz assim para nós que a grande preocupação, as grandes causas de sofrimento que o espírito vivencia quando chega no plano espiritual, é ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E essa perda de tempo, de não valorizar esses momentos da vida dela, ficar dia após dia. Teve até um documentário que eu comentei com vocês há um tempo atrás. Eu me esqueci o nome dele, mas ele fazia uma relação sobre a Serra Pelada, né? Aquela grande jazida de ouro que teve lá no Pará e tudo mais. Então o documentário falava sobre a vida daquelas pessoas. Então mostrava simplesmente assim a movimentação, a dinâmica deles, o que eles faziam com aquela riqueza, e a expressão que mostrava no rosto de cada uma delas era simplesmente esse automatismo. A pessoa acordava, ia para o garimpo, pegava ali algumas pedrinhas de ouro, algumas pequenas pepitas, vendia, acordava, ia para o dia seguinte, ia vivendo dia após dia, e aquele desgaste natural do tempo, do esforço, da preocupação, e ficava registrada no rosto delas. E aí então eu ficava, quando eu assistia esse documentário, isso me marcou muito, porque eu olhava para aquilo e ficava pensando assim: será que a pessoa tem noção de qual é o sentido da vida dela? Será que ela pensa que a vida dela se resume naquilo? Em ela ficar simplesmente se sacrificando todo o potencial que ela poderia ter para viver em função de um garimpo, em busca de prazeres? E aí os depoimentos das pessoas diziam assim: o que você fez com toda a riqueza que você teve? Ah, eu gastei com festa, com mulher e com viagem. Não eram grandes viagens, era viagem daqui até ali. E aí dia após dia ele continuava vivendo essa rotina. E aí depois o espírito desencarna. Se ele tem ali um pouco de desenvolvimento, ele vai parar e realmente vai olhar para trás e vai se fazer aquela pergunta: o que eu fiz da minha vida? E esse é um dos grandes dramas que nós temos hoje, principalmente numa sociedade que nós podemos pegar como exemplo o nosso próprio país, ou temos ali outras nações que também apresentam essa mesma situação, das pessoas viverem essa pressão toda, né, de ter ali um mínimo de estrutura para a sua sobrevivência, dessa cobrança, desse pensamento consumista, de todos esses conflitos. As pessoas se perdem. Elas simplesmente não sabem o que fazer de suas vidas. E aquilo que elas fazem ainda torna para elas a vida bastante insatisfeita. E aí então elas param a vida delas vivendo aquela rotina maçante delas, e de repente olha para o tempo e pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Nós vemos exatamente o espírito nessa condição. Nulidade sobre a terra. Vivia aqueles prazeres juvenis, ligadas às sensações, à sensualidade, e aí então quando se casa, pelo que nós podemos analisar, forçada pelas circunstâncias, por aquela pressão de família como comentamos, e de repente a vida dela perdeu todo o sentido que tinha anteriormente, já que ela vivia naquela brincadeira, agora não pode viver mais. O Brás colocou, né, sempre os grandes pecadores se dizem santos e os santos se dizem pecadores, né? Pois é, né, veja a diferença consciencial. Exatamente, Brás.
né, o Tic-Tac colocou, né, mas parece que a inconsciência também tem o seu valor, mas tem também seu preço, né? Tem ali essa inconsciência. A gente lembra que o espírito, quando ele se encontra nessa condição de inferioridade espiritual, não falo inferioridade moral, porque a inferioridade moral mostra ali uma tendência negativa do indivíduo, mas a gente fala de inferioridade espiritual, quando ele não tem consciência da sua natureza, da sua condição, ele é levado pela força das circunstâncias, e muitas vezes ele é empurrado. Ele acaba sendo arrastado para a evolução. E isso a gente encontra, né, em sociedades ainda primitivas, em indivíduos que vivem essa condição. Agora, aqueles que nos tempos de hoje, e quando eu falo tempos de hoje, nós podemos colocar o nosso século atual, o século passado, um pouquinho do outro, em que nós temos o conhecimento difundido, as filosofias mostrando ali perspectivas, as religiões também procurando levar as pessoas espiritualmente, ninguém pode dizer que não tem consciência do sentido de suas vidas. Então essa é uma questão claro que é muito subjetiva, cada pessoa sabe exatamente ali onde lhe dói, mas o que nós vemos é exatamente isso, as pessoas não encontram os seus caminhos, e isso torna para ela um grande sofrimento. Cedezinha colocou interessante é que mesmo sem o arrependimento ela teme o futuro. Esse medo não será pontinha de consciência despertando? Poderia ser, sim. Poderia ser porque de repente ela passou a vida dela vivendo aquilo, ela olha para trás, não dá mais para voltar, como diz o Chico, né? Você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode mudar, desde que o espírito tenha essa disposição para mudar o seu futuro. Nesse caso, ela viveu mal o seu passado por essa nulidade e começa a olhar para o futuro e não ter perspectiva. Isso para ela também é um grande sofrimento. Vamos em frente aqui para a gente poder acompanhar o raciocínio dela. Porque vemos aqui que parece um caso simples, um caso sem grande importância, mas quando a gente pega uma situação como essa e traz aqui para a nossa realidade atual, nós vemos que muitos espíritos passam por isso. André Luiz ele vai trazer para nós, naquelas entrevistas que ele fez, tem um outro livro muito interessante também, chamado Bate-Papo com Além, de Silveira Sampaio, que eu não me lembro quem era médium que fazia essa psicografia, se vocês puderem consultar para mim, por favor. Silveira Sampaio, eu não lembro se era Zíbia, não me recordo. Mas Silveira Sampaio ele era então um jornalista aqui do Brasil, e depois que ele desencarnou da Zíbia, né? Obrigado. E depois, quando ele desencarnou, ele teve a curiosidade de fazer entrevistas, conhecer as pessoas. E aí, então, conhecendo cada uma, ele percebia assim alguém que reclamava, alguém que estava apático, outro que estava com medo, outro que estava eufórico, animado, outro que carregava ainda ideias da sua existência anterior. Então é muito interessante, porque nesses livros, são 2 livros, Bate-Papo com Além e tem o outro que eu me esqueci também. Mas nesses 2, é uma conversa de pessoa com pessoa, para conhecer o pensamento dos espíritos após a desencarnação. Então isso vai trazer para nós assim um material muito interessante para entender a psicologia dos espíritos, ou aplicar a psicologia para conhecer a mentalidade dos espíritos após a sua desencarnação. Me recordo que ele conversava com uma mãe, um espírito, né, que tinha sido uma senhora que viveu aqui no mundo físico, e ela teve filhos e tudo mais, bom dia, Dudu. E aí então a grande preocupação dela era com o filho que tinha ficado encarnado. O filho que estava ali não estava por um caminho muito saudável. E a preocupação dela era assim, eu estou desencarnada, eu estou aqui morta, vamos dizer assim, mas o meu filho não está bem. Meu filho passa por tal situação, então ela vivia o drama dela de não conseguir se desligar da trajetória que o filho estava vivendo. Então é muito interessante esse livro, traz para nós assim essa visão. Assim como André Luiz também, nas conversas que eles tinham com várias pessoas, que ele observava lá em Nosso Lar, ele falava exatamente sobre isso, as preocupações que os espíritos tinham. E mostrava que essa paz não era uma consequência natural de estar desencarnado. Pelo contrário, os espíritos muitas vezes desencarnados sofrem muito mais do que quando encarnados. O Tic-Tac colocou, né, se a consciência tivesse que ser plena, não reencarnaríamos apagados, né? Pois é, mas o detalhe, Tic-Tac, é que embora você não saiba dos fatos, você traz a essência daquilo que foi vivido. Então provavelmente um espírito, para viver nessa condição inicialmente prazerosa, né, daquela vida
sem grandes compromissos. E depois veio o casamento para trazer essa nova condição para ela. Muitas vezes esse casamento vem exatamente como uma forma de despertá-la para essa realidade, mas ela traz a tendência natural que ela tinha. Então essa tendência ela não se apaga. As impressões ela não se apagam, os medos não se apagam. O que se apagam são os fatos em si. Mas o resto continua nos acompanhando. E ainda bem que apaga também, né? Porque a gente sabe das consequências que é manter essas imagens vivas, né, na mente dos espíritos. Cindyzinha Colonna, que fiquei boba com esse livro porque ele entrevista um grupo de espíritos que faziam protestos no plano espiritual. Eles não queriam reencarnar, né? Pois a gente vê quantas coisas acontecem. Porque na verdade o plano espiritual é um reflexo do plano físico, no sentido de falarmos dos espíritos. Os espíritos que aqui são alguma coisa, lá eles também são. Aquilo que os espíritos são lá, muitas vezes eles continuam sendo aqui. Então, os espíritos não mudam pelo fato de mudarem de dimensão. Como eu sempre falo para vocês, né, que a morte, podemos dizer assim, ou a desencarnação, ela é uma viagem. Então quando você está num aeroporto e você embarca num avião, quando você desembarca você continua sendo a mesma pessoa. Talvez passando ali por pequenas transformações que a experiência acabou proporcionando, mas você continua sendo quem você é. Você mudou geograficamente, mas você não mudou a sua natureza. Então a mesma coisa acontece também com o plano espiritual. Eu me recordo, Cindyzinha, faz muito tempo que eu li esse livro. Eu li, para você ter uma ideia, quando a Bela nasceu. Então isso foi em 94, lá para 94 mais ou menos. Então quando eu li esse livro, eu me recordo que tem uma passagem de um político, que ele fazia um comício no plano espiritual e tinha ali os seus seguidores que ouviam aquilo que ele falava. E a gente pensa assim, mas não tem isso, por que não? Se um espírito desencarna levando as suas convicções, ele pode ter aquele que são seus seguidores. Não acontece isso com obsessores? Por que não vai acontecer com espíritos comuns? Não acontece isso com os espíritos elevados, que transmitem suas mensagens para todos aqueles que têm a mesma afinidade com esse pensamento? Nós encontramos de tudo. Temos ali os espíritos que se manifestam, que eram artistas, que falam, que se juntam com outros artistas, para poder continuarem desenvolvendo essa mesma cultura, essa mesma arte. Então é muito bacana aquilo que eles vivenciam. Então quando nós falamos de espíritos, nós temos que considerar todas as situações que nós temos hoje aqui no mundo material. O Tico colocou, acho que tudo é relativo, né? Cada um com sua tarefa, né? A tarefa de todo mundo é evoluir, né? Agora, como cada um vai evoluir, aí realmente é algo bastante pessoal, né? Que vai levar em consideração o grau evolutivo, as tendências, as condições, as limitações, as potencialidades, tudo é levado em consideração. O caminho é o mesmo, todo mundo vai evoluir. Só que cada um vai evoluir de acordo com as suas circunstâncias. E aquele que não evolui, como a gente viu aqui, exato, Tic-Tac, exatamente isso. A tendência é assim, se o espírito vai evoluir, mas ele resiste a essa evolução, dando prioridades àquilo que ele acha interessante, a gente usa exatamente aquela frase que eu coloquei. Né? O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Esse pensamento é muito legal, eu acho que ele é muito significativo nesse caso. Então, esses espíritos que elegem prioridades que não estão condizentes com o seu processo de evolução, eles serão naturalmente arrastados pelas circunstâncias, principalmente através da dor. Porque essa dor será a grande mestra que vai despertá-los. E isso vai muitas vezes acompanhando durante várias e várias encarnações. Quanto mais resistência nós apresentamos para essa evolução, maior é a dor que nós vamos sentindo. É algo natural. Né? Aí é que está. Essa prioridade para a evolução vai depender muito do... a prioridade é a evolução. Isso é uma determinação que nós temos que entender. Mas muitas vezes as minhas prioridades são outras. É aí que entra o conflito. A minha prioridade pessoal e a prioridade evolutiva. Nesse caso vem o arrastamento, porque essa prioridade evolutiva ela é obviamente algo que é muito superior às nossas prioridades pessoais. Vamos lá. Então ela colocou que na casa dela quem fazia as coisas era exatamente a sua empregada doméstica. A pergunta vem depois.
Não é essa inutilidade que é preciso procurar a causa? Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa dos vossos lamentos e dos vossos receios? A resposta: talvez tu tenhas razão. Pergunta: não basta admitir esse fato? Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à nossa volta? A resposta: como? Aqui foi proposto então para ela, né, que ela poderia agora começar a trabalhar no plano espiritual, ajudar os espíritos que sofrem, tirando-a dessa condição de culpa, de inércia, de inutilidade, como ela viveu na sua existência anterior. Já que ela vivia dia após dia naquele tédio, naquela monotonia, naquela insatisfação constante. Então, mais uma vez, não basta admitir esse fato, de que a inutilidade poderia ser a causa. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à nossa volta? A pergunta que ela fez: como? Ajudando-os a se melhorarem pelos vossos conselhos e vossas preces. Eu não sei orar. Nós o faremos juntos, e aprendeis. Quereis isso? Não. Por quê? A fadiga. Ela está cansada de não fazer nada. Né, dona Jamim, bom dia. Olha que situação que a gente vê. O espírito cansado de não fazer nada. Ele não fez, não tem vontade de fazer. Então olha aqui a instrução do Guia do Médium que fala sobre isso. Vejamos. Nós te demos instruções colocando sob teus olhos os diversos graus de sofrimento e de posição dos espíritos condenados à expiação em consequência de suas faltas. Angel é uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para elas mesmas. Só amam o prazer, incapazes de procurar no estudo, na realização dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, as únicas que podem dar encanto à vida, porque elas são de todas as idades. Angel só pôde empregar seus jovens anos com distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo havia feito o vazio ao redor dela, porque ela fizera o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a desgraça de seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinando seu bem-estar por seu desleixo e sua indolência. Adulterou-lhes a ação de julgar e também os seus corações, primeiro por seu exemplo, e depois abandonando-os aos cuidados de empregados domésticos, dos quais ela não tomava nem mesmo o cuidado de escolher. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culpada, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem, todos vós, que não basta deixar de cometer erros, é necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os, e ficais certos de que, se eles vos colocam uma barreira que vos detém à beira do mau caminho, eles vos forçam, ao mesmo tempo, a voltar para trás para tomar a rota oposta que conduz ao bem. O mal é o contrário do bem. Logo, aquele que quer evitá-lo deve entrar na estrada oposta, sem o que a sua vida é nula, suas obras são mortas. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Antes de continuar, a gente tem aqui, deixa eu ver, André colocou, interessante ler sobre esse espírito em estado de depressão. O não fazer nada e sem vontade de mudar. Aqui, eu não vejo, vai com Deus, André. Até a próxima, beijos. Né? Aqui, André, a gente não vê um espírito passando por um estado depressivo. A gente vê um espírito desanimado. Ou seja, quando a gente fala sobre desanimado, a gente fala daquele que não tem ânima, ou que não tem ânimo. O ânimo vem de ânima, ânima vem de alma. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente vai falar sobre isso logo na introdução do Livro dos Espíritos, que é que fala exatamente sobre essa ideia da alma. O que nós entendemos como alma, né?
para poder acertar bem a palavra, né? O significado da palavra, ou os vários significados. Então alguém que está desanimado, alguém que está entediado, não é alguém que sofre de depressão. A depressão é uma causa, como Joana de Ângeles fala para nós, é uma causa patológica. Aliás, é uma patologia que teve uma causa para gerá-la. Nesse caso desse espírito, ela está desanimada porque a vida dela na juventude era uma vida de prazeres e de futilidade. Aí então ela saiu daquela condição de prazeres e inutilidade e caiu na responsabilidade que ela não queria assumir. Então é aí que a gente vê. Agora nós temos outros casos, como foi o caso, por exemplo, da prima de Lísias, que nós veremos lá no nosso lar, onde André Luiz observa exatamente isso. Ela desencarnou como noiva e a sua condição era de depressão. Luísa, né? Assim dizinha. Então ela, nesse caso, passava por depressão. Porque ela não aceitava, então ela sentia a dor da perda. Aquele era um estado depressivo. Até mesmo no filme mostrava, né, aquela jovem com aquela aparência doente, aquela aparência de insatisfação. Isso nós vemos a doença. Nesse espírito não era. A desculpa dela não era a doença. A desculpa dela era simplesmente o tédio com aquilo que foi apresentado. Então eram aqueles tantos casos de espíritos que querem apenas curtir a vida. Quando você tira esse prazer que ela tem, ela então perde a vontade de fazer tudo. Então, como você colocou entre parênteses, a parte dos parênteses é aquele que tem significado. O não fazer nada e sem vontade de mudar. Isso é um estado moral do espírito. Não é um estado patológico. Né? Entendi, muito interessante, porque às vezes confundimos até mesmo com os encarnados e não conseguimos diferenciar. Muito difícil diagnóstico. Porque para diagnosticar nós temos que entender o que causou aquilo tudo. Em alguém que passa por uma depressão, geralmente é uma perda, é uma frustração, é uma culpa. Esse espírito, qual é a desculpa desse espírito? Teve que casar? Teve que ter filho? Essa foi a causa da infelicidade dela? Porque ela não podia mais brincar com os amigos e sentir aquele prazer todo que ela tinha? Então é aí que nós encontramos, a doença tem uma causa. Nesse caso, qual é a desculpa que ela tem? Qual é a justificativa? Simplesmente porque ela deixou de curtir os prazeres que ela tinha antes. Continua para nós aqui, pergunta. Posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Angelo? A última devia ter sido a consequência dessa vida. Aqui a pergunta que é feita ao guia do médium, né? Antes de responder, a Cindizinha colocou, nela é como se fosse uma espécie de birra, isso, a criança que por não poder brincar como quer se recusa a fazer qualquer outra coisa, exatamente isso. Ela fica emburrada ali parada, não tenho vontade de fazer nada, eu queria estar lá brincando com meus amiguinhos. Só que a brincadeira dela nesse caso era a brincadeira dos prazeres de juventude. Foi perguntado então aqui ao guia do médium, qual a existência que ela viveu anteriormente? A última devia ter sido a consequência dessa vida. A resposta do guia. Olha só. Ela havia vivido na indolência beata e na inutilidade da vida monástica. Olha só. Ela havia sido religiosa anteriormente. Indolência beata e na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida de família, mas o espírito muito pouco progrediu. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era suave. Ela preferiu antes entregar-se a ela do que fazer um esforço para se deter no início. Ainda hoje compreende o perigo que existe em se manter nessa neutralidade, mas não sente forças para tentar o menor esforço para sair dessa situação. Rogai por ela, despertai-a, forçai seus olhos a se abrirem para a luz. É um dever, e não desprezeis nenhum dever. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Satisfazei, pois, as condições da vossa existência, como espírito destinado à paz eterna. Como corpo destinado ao serviço do espírito, vosso corpo é apenas uma máquina submetida à vossa inteligência. Portanto, trabalhai.
cultivar a inteligência a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a tarefa. Não lhe deis nem repouso, nem trégua. Lembrai-vos de que a paz, a que aspirais, só vos será concedida após o trabalho. Assim, quanto mais tempo houverdes negligenciado o trabalho, mais tempo durará para vós a ansiedade da espera. Trabalhai. Trabalhai continuamente. Cumpri todos os vossos deveres sem exceção. Realizai-os com zelo, com coragem, com perseverança, e vossa fé vos sustentará. Aquele que concluiu com consciência a tarefa mais ingrata, a mais desprezível da vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, portanto, sob os vossos pés, e considerai que estáis cercados de amigos que vos estendem a mão e sustentam aqueles que depositam sua força no Senhor. O Espírito, então, monou, que era exatamente o guia do médium. Então nós vimos aqui, né, essa instrução foi extremamente valiosa, porque ele fala exatamente isso, né, trabalhar com consciência, fazer o trabalho, não pare a atividade, não se torne nulo diante da vida, porque ela tem o seu preço. Essa nulidade, sim, André, é uma mensagem para colocar na porta da geladeira para a gente não parar. Porque a gente hoje tem aquela ideia de que muitas vezes nós estamos muito cansados. A pergunta que nós fazemos é, mas de que forma que nós estamos gastando a nossa energia? Ele fala do corpo físico. O corpo físico, para nós, ele precisa ser mantido na sua saúde, ter ali os seus cuidados, para que ele possa ali funcionar adequadamente. Mas ele tem um funcionamento. Esse funcionamento, para que ele tem uma função. Qual é a função dele? A atividade do espírito. Então o espírito tem que utilizá-lo da melhor forma possível. Trabalhar da forma mais objetiva e produtiva possível. Porque olhar para trás e perceber que perdeu tempo é sem dúvida nenhuma algo muito angustiante para o espírito que tem o mínimo de consciência da sua realidade. Vimos nesse espírito aqui então que a vida anterior dela foi uma vida monástica, mas pelo jeito ela é aquela freira preguiçosa que vivia ali o tempo todo sem grandes responsabilidades, sem produzir nada. E aí então na encarnação seguinte ela tomou a decisão, escolher para a sua encarnação futura exatamente isso, o casamento, a responsabilidade da família. E aí então nessa encarnação, quando ela vivenciou aquilo que havia programado para si mesma, ela continuou naquela condição de egoísmo, de apatia, de nulidade. E aí então veio a consequência. O espírito acabou vivendo exatamente essa situação. E é um espírito que não tem nada. Esse é o detalhe que a gente vai perceber. Né? Esse cansaço que acontece com a gente, André, muitas vezes é realmente a necessidade de cuidados do nosso corpo físico. Porque existe o cansaço físico, existe o cansaço mental, agora existe ali o espírito, que se encontra exatamente nessa condição apática. E aí a necessidade de fazer aquele trabalho de reconfiguração da existência, né? Começar nova programação, tomar outros cuidados, novas relações, de todos os tipos, para que possa sair daquele quadro. Nós não temos ali a melancolia, como é trazida para nós, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A melancolia muitas vezes fala assim, o espírito é triste, ele sente falta daquilo que ele deixou. Essa tristeza teve a sua causa, agora o espírito sem vontade de fazer nada, essa é a parte mais complicada. Né, são muitas atividades e estudos, né, mas também me sinto bem mentalmente, mas o corpo, né, pois é, então são cuidados que a gente tem que ter, né, bom dia, Lorde. São cuidados que a gente precisa ter mesmo para poder manter a máquina funcionando. Que às vezes a gente realmente se sobrecarrega, né, a gente lembra que Kardec, né, é só trocar pilha, né, tinha que estar tão fácil. A gente lembra que Kardec foi chamado a atenção, você está trabalhando demais, você vai morrer precocemente. Mais ou menos nessas palavras que foi colocado para ele.
Então você tem que trabalhar no tempo certo, repousar no tempo certo, fazer aquele equilíbrio de coisas para poder trabalhar direito, senão a gente acaba muitas vezes antecipando, mesmo que seja de boa vontade, a gente acaba antecipando o desgaste do nosso corpo. Então tudo no seu tempo, tudo com calma. Continuando, vamos lá. Nós paramos aqui então, vimos aqui, Diana de Angel, né, a nulidade sobre a Terra. Agora a gente vai pegar um outro espírito, o espírito entediado. Porque a gente viu que o espírito endurecido, conforme o título desse capítulo 7, não são apenas os espíritos rebeldes. Aquele espírito teimoso, aquele espírito mal criado, que nós veremos depois. A própria Rainha de Old mostra, né, daqui dois casos, né, tem esse caso que nós vamos ver agora, e o próximo. Nesse próximo, nós veremos a Rainha de Old, que ela era rebelde. Então o espírito endurecido na nossa mente dá a impressão de que é aquele obsessor, aquele espírito rebelde, agressivo. Não, muitas vezes o espírito endurecido é aquele que sustenta a sua condição. Muitas vezes uma condição negativa, obviamente, já que ele não produz nada e não quer mudar a sua condição. O Braz lembrou, né, os inimigos do espiritismo falou que Kardec suicidou por isso, né? Pois é, Braz, eu infelizmente já presenciei depoimentos assim na televisão, né, de alguns grupos evangélicos que falavam, né, exatamente apontavam a causa da desencarnação de Kardec por causa do suicídio, que ele era ali, ele era envolvido pelos demônios, né, que ele chamava de espírito de luz. Mas isso aí é história para a gente deixar para lá, não vale a pena a gente perder tempo com isso. Próximo caso, um espírito entediado. Mais uma vez, nós temos aqui também na cidade de Bordeaux, em 1862. E vale a pena lembrar também que lá na orientação do Guia do Médium, do Monod, que foi passado para o seu médium, para o médium que era o seu discípulo, né, o seu protegido, vamos dizer assim, foi dito para ele exatamente que ele tinha que, o trabalho dele seria exatamente despertar esse espírito, abrir os seus olhos. E que ele não deveria desperdiçar a oportunidade de trabalho. Que toda oportunidade deve ser bem-vinda. Então essa era uma responsabilidade que o médium acabou assumindo para tentar ajudar esse espírito. Aqui nós temos agora outro. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium e implora preces. Vamos ver esse caso. O que vos induziu a pedir preces? Estou cansado de vaguear sem objetivo. Meus amigos, nós encontraremos na literatura espírita, dessa que conta para nós a vivência, né, as experiências vividas por espíritos no plano espiritual, uma quantidade enorme de espíritos que vivem sem objetivo. Ele pede preces. Estou cansado de vaguear sem objetivo. Nós encontraremos aqui uma situação muito parecida com esse caso que nós vimos anteriormente. O espírito não sabe o que fazer e não tem vontade de fazer. Até mesmo, né, naquela cena do filme Nosso Lar, em que nós temos ali o Paulo Goulart, né, já desencarnado, o saudoso Paulo Goulart, que era ali um dos orientadores dos trabalhos, um dos mentores, que procuravam encaminhar os espíritos para atividades produtivas. E André Luiz ali observando o diálogo, né, ele conversava assim com uma senhora que havia desencarnado. Tem esse trabalho que a senhora pode fazer. Ela falava, não, esse eu não quero. Tem aquele outro trabalho que a senhora começou a fazer, aquele era muito chato. Tem essa coisa. Então ela ficava sempre arrumando uma desculpa para fugir das atividades que eram propostas. Então espíritos assim, daqueles que não têm nenhum compromisso de evolução espiritual, nenhum tipo de preocupação com resultado de suas ações, vivem exatamente essa, mais uma vez usando essa expressão, essa nulidade no plano espiritual. Então, mais uma vez, né, o que vos induziu a pedir preces? Estou cansado de vaguear sem objetivo. Há muito tempo que estáis nessa situação, observem, 180 anos mais ou menos. 180 anos. 2 séculos nessa condição de vagar sem objetivo. 2 séculos. Dá para a gente ter uma ideia?
Felizmente nós temos aqueles que entram em férias nas atividades, né, do trabalho, fica uma semana em casa e já começa a ficar desesperado para fazer alguma coisa. Agora tem aqueles que passam uma vida inteira. E mais do que isso, temos aqueles, como nesse caso, espírito que passa 2 séculos sem fazer nada, e para ele exatamente é o seu grande tormento. É o seu grande inferno, vamos dizer assim. O vazio, o nada, a improdutividade, a apatia. Que fizestes na terra? Nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso não forma uma categoria. Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. Isso aqui é de extrema importância. A atração pela sintonia. Semelhante atrai semelhante. Temos aqueles viciosos, temos os rebeldes, temos os produtivos, temos os entediados. Temos todas as categorias. Então, na verdade, aqui não existe uma categorização didática separando os grupos, né, de uma forma organizada, mas nós temos aqueles que se aproximam por afinidade. Não temos aqueles que ficam chamados de vagabundos, que ficam pelo mundo afora sem fazer nada, simplesmente alimentando ali suas tendências, alimentando os vícios, alimentando cada vez mais essa condição que vivenciam. No plano espiritual não é diferente. E o que é interessante é perceber que esse espírito tem consciência dessa realidade do plano espiritual, das afinidades pelo pensamento e pelas tendências. Chico colocou sinal de que Deus não pressiona ninguém. É até chegar aquele momento em que o espírito vai sentindo a dor, né? Ele vai sendo colocado em situações, mas como a gente lembra que Deus não tem pressa, mas as circunstâncias vão surgindo para nos ajudar na nossa evolução. A André colocou, né, creio ser o grande problema dos aposentados, idosos ou não, o tédio. Na verdade, é uma realidade que nós temos hoje, Andréia, principalmente nesses últimos tempos, né, se nós pegarmos aqui os últimos 30, 40 anos, em que nós começamos a ter uma mudança na estrutura da nossa sociedade, em que a tecnologia, né, a ciência, acabou proporcionando um tempo maior de vida daqueles que atingem uma idade mais avançada. Então aqueles, por exemplo, que se aposentam, no passado, por exemplo, inclusive essa é uma das questões que nós vemos hoje, dessa reforma da Previdência, né, que toca até a nossa realidade hoje, é exatamente isso. No passado, o indivíduo se aposentava ali aos 60 anos, com 65, 70 ele estava morrendo. Essa era a expectativa, quer dizer, você não passava tanto tempo sustentando aquelas pessoas que se aposentavam. Hoje não. Hoje nós temos ali uma grande quantidade de pessoas com uma idade mais avançada e esse problema no nosso sistema previdenciário não conseguindo sustentar todo mundo. Porque as pessoas estão vivendo com 70 anos, que era uma expectativa de vida mais avançada. Hoje a expectativa de vida do Brasil, por exemplo, é de 73 anos, se não me engano, mais ou menos. Há 50 anos a expectativa de vida era 60. Só que mesmo tendo uma expectativa de 70 e poucos anos, nos grandes centros urbanos, onde nós temos ali uma estrutura melhor, as pessoas vivem 80 anos, 90 anos, fácil. Então o indivíduo que se aposenta aos 60 anos, que é a nossa estrutura atual, e vive até os 90 anos, até os 80 anos, 20, 30 anos, nessa condição de aposentado, sem muitas vezes dar continuidade no seu próprio desenvolvimento, se preocupando com estudos, se preocupando com atividades, com ocupações que sejam produtivas, isso acaba se tornando algo preocupante. Porque gera muitas doenças, tanto doenças físicas como doenças psíquicas, por causa desse estado em que eles se encontram de aposentadoria. Então é uma situação que a nossa sociedade contemporânea enfrenta hoje, de tentar fazer com que haja uma dinâmica maior para esse grupo. Por isso que antes era chamado de terceira idade. Depois mudou, chamou melhor idade. Por que melhor idade? Já para dar aquela ideia de que essa idade também é uma idade em que as pessoas podem estar ativas. Porque na verdade são espíritos que estão ali
que tiveram uma vida produtiva, uma vida dinâmica, a juventude, o trabalho, a participação da sociedade, e de repente ficam relegados, muitas vezes, ao esquecimento, até mesmo a própria família. Dentro de casa, não, você é aposentado, você é velho, você fica aí. Não me atrapalha, eu tenho mais coisas para fazer. E aí começa então a mudar esse estado psíquico, que é algo bastante complicado nos tempos de hoje, né? A Angelina colocando, não vou vagar, porque preciso de 48 horas para ficar na inércia, né? Como o dia tem apenas 24 horas, fica acumulando, né? Pois é, isso é muito bom, né? A gente precisa de mais tempo para fazer o que a gente precisa. Mas tem que saber lidar com paciência, com organização, para fazer tudo funcionar da melhor forma. O Tico até colocou, pois é, né? Se o cara quer sofrer, a escolha é dele. Ele vai sofrer, até chegar uma hora. Esse espírito, por exemplo, que nós vimos aqui, bom dia, Arnaldo. Esse espírito que nós vimos aqui, ele estava pedindo preces porque ele não suportava mais o tédio. Então, na verdade, é uma iniciativa dele. Então, ele vai começar agora a ser colocado em experiências para ver se ele consegue sair dessa condição, dessa situação. Né? Vai ficar no tricô, né? Tá certo. Quem faz, sabe o que acontece, Tico? Essa coisa do tricô que a gente tem até uma coisa meio preconceituosa, porque eu lembro de uma reportagem que saiu de uma senhora de 80 anos que fazia tricô. Ela fazia tricô alimentando com roupas um orfanato inteiro. Então a gente pensa assim, poxa vida, né? Se o tricô tiver uma boa colocação, ótimo. Agora fazer tricô e guardar na gaveta acaba sendo um grande problema, né? Mas não é fácil não. Mas hoje, felizmente, a gente tem a tecnologia, nós temos outros recursos, né? Nós temos hoje a própria ciência trazendo ali especialidades preocupadas em auxiliar as pessoas que têm uma idade mais avançada. A minha irmã, por exemplo, é fisioterapeuta, né, vocês sabem, e ela tem pacientes, ela estava com 3 pacientes de 92, 94 e 96 anos. Hoje ela está com 90 e poucos anos e quase chegando nos 90 anos. Dá para ter uma ideia de uma pessoa assim? Então a família procura sempre colocar profissionais de saúde, colocar ali pessoas participando de grupos de melhor idade, de terceira idade, para não parar, porque se parar, os problemas começam a surgir. O Brás colocou, há poucos dias estava cansado de ficar à toa, né? Eu fui a Caldas Novas para descansar. Tá certo, Brás? Né? Cada um descansando do jeito que precisa, né? Vamos lá, acelerando. Falava então aqui sobre a categoria dos espíritos entediados, né? Por que, se não estáveis condenados ao sofrimento, ficastes tanto tempo sem progredir? Estava condenado ao tédio. É um sofrimento entre nós. Tudo o que não é alegria é dor. Então fostes forçado a permanecer vagueando contra a vossa vontade? São causas muito sutis para a vossa inteligência material. Isso aqui é interessante de colocar. Porque muitas vezes nós vemos ali situação no mundo espiritual que nós não compreendemos. Vamos ver aqui a explicação que ele dá. Tentai fazer com que eu as compreenda. Isso será um começo de utilidade para vós. Eu não poderia, não tenho termo de comparação. Uma vida extinta na Terra deixa ao espírito que não tirou proveito dela o mesmo que o fogo deixa ao papel que ele consumiu. Fagulhas, que relembram as cinzas ainda unidas entre si, o que elas foram e a causa do seu nascimento, ou, se quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que abrem sulcos no espírito até que ele haja dispersado as cinzas do seu corpo. Somente então, essência etérea, ele se reconhece e deseja progredir. Aqui algo que pode ajudar nessa contribuição, para poder explicar melhor essa situação aqui. Nós lembramos sempre que a nossa vida é uma vida de continuidade. Isso significa que nós estamos o tempo todo desenvolvendo tarefas, desenvolvendo raciocínios, a partir de situações vividas anteriormente. Então o nosso trabalho é assim, é sempre progressivo. Você fez uma coisa emenda a outra, outra coisa emenda a outra. Essa ideia de emendar as experiências que nós estamos vivendo, nos ajudando a impulsionar para o progresso, é o que acontece também com relação, de uma forma macro agora, às nossas próprias existências.
Uma existência desenvolve em nós tendências, potencialidades. A existência seguinte, embora mude o cenário, mudem as personalidades, as tendências continuam. Então nós vamos ali progredindo. Então eu posso não dar sequência no mesmo tipo de profissão que eu tinha, no mesmo tipo de atividade que eu exercia, mas a minha potencialidade é aplicada numa outra atividade, aproveitando as mesmas energias que eu acumulei, a mesma capacidade intelectual, a mesma disposição. Então nós vamos existência após existência, dando sequência na nossa evolução. Isso é progresso do espírito. Uma encarnação desenvolve potencialidades, impulsionando para uma próxima, depois para uma próxima, depois para uma próxima. Tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, nós continuamos sendo aquilo que nós somos. Com tudo aquilo que nós acumulamos de positivo e também com negativo. Nesse caso, nós vimos um espírito que não viveu uma vida produtiva. Consequentemente, a sua energia ficou estagnada. Numa existência seguinte, o que ele pôde dar de desenvolvimento? A mesma energia estagnada que tinha anteriormente. Então, na verdade, é como se ele fosse meio que se acostumando a ficar nessa condição, até que chega uma hora em que ele não suporta mais. Nós vemos aqui um espírito quase 200 anos nessa condição. Então nós podemos já pensar da seguinte forma. Vocês se recordam que uma vez eu contei para vocês que, conversando com uma amiga sobre regressão de memória, que eu comentei com ela, né, que eu tinha curiosidade de saber como foi a minha existência anterior e tudo mais, e ela comentou, né, olha, você não precisa fazer regressão de memória, é só você analisar a sua vida atual, que você já vai saber o que você viveu anteriormente. Aí, dizendo, né, tocando naqueles pontos de quem eu sou atualmente relacionado com o passado, com relação às minhas capacidades, com relação às minhas dificuldades. Então eu começo já a fazer uma projeção. Hoje, da mesma forma, para o futuro, nós não precisamos de uma bola de cristal para imaginar como será o nosso futuro na próxima existência. Basta a gente analisar nossa vida hoje. Quais são as minhas tendências, quais são as minhas preferências, quais são as minhas dificuldades, o que eu estou conquistando, o que eu estou deixando de conquistar. Já está prevendo o tic-tac, vamos que vamos. Então por isso a gente começa já a projetar para o futuro aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos pessoas que vivem de uma forma extremamente nula no presente, que nós já conseguimos projetar que a sua existência futura também terá características semelhantes. Então por isso a grande preocupação de nós sempre fazermos com que a nossa vida seja uma constante oportunidade de progresso, aproveitando cada oportunidade, cada relação, mudando o nosso modo de pensar. Sabe, você coloca essa música aí, tic-tac do Ultraje, Inútil, a gente somos inútil. Eu me lembro do Chorão, né, que ele era do Charlie Brown Jr., o vocalista, né, que infelizmente ele desencarnou. E ele brincava com a mãe dele e falava assim, tá vendo, mãe, eu fui um vagabundo que deu certo. Porque ele era skatista em Santos, né, aqui no litoral de São Paulo e tal. Então o pessoal falava assim, você não faz nada, você só fica andando de skate e tal. Aí ele começou a cantar. E aí virou uma banda de sucesso no Brasil, né? Do rock nacional dos anos 90, ali por aqueles tempos, né? Então por isso a gente percebe, né, que tanto no passado como no futuro, as nossas vidas estão ali conectadas. E esse espírito mostra exatamente uma situação em que ele não conseguiu aproveitar existências anteriores, não produziu nada, consequentemente a sua vida continuou sendo essa improdutividade. A André colocou em cima, né, quanto mais trabalhamos, mais trabalho recebemos, né? Acho que deveria ser o contrário, né? O trabalho aparece quando o discípulo está pronto, não tem esse ditado? Então, na verdade, assim, se você trabalha é porque você produz. Se você produz é porque você tem capacidade. Naturalmente, você vai atrair para você as oportunidades de trabalho. É algo que é a lei de atração. Lembra daquele livro, ou daquele documentário que foi produzido, chamado O Segredo? Exatamente, Braço. Então, falamos juntos aqui. Então, no segredo, eu falo o quê? Você atrai para você aquilo que você pensa com intensidade, aquilo que você concentra. Então, se você trabalha, esse é o segredo, Brasil, a gente vai atraindo. Então, se você trabalha, você naturalmente cria em torno de você uma força magnética que atrai. Agora, nós temos aqueles que, infelizmente, né, não têm essa disposição, não acontece nada de diferente na vida dele. Porque ele vai
dissipando essa força magnética em torno dele porque ele não alimenta. E a vida dele acaba sendo uma vida de nulidade. Vamos lá. O que pôde vos ocasionar o tédio do qual vos lamentais? Vamos ver a história dele do passado. Consequência da existência. O tédio é o filho da ociosidade. Eu não soube utilizar os longos anos que passei na Terra, e a consequência disso veio refletir-se neste mundo. Os espíritos que, como vós, andam sem destino, atormentados pelo tédio, não podem fazer parar esse estado quando o querem? A resposta: não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade. Eles sofrem as consequências de sua existência, mas como foram inúteis e não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram cooperação alguma entre eles. São abandonados a si mesmos, até que o cansaço desse estado neutro os faça desejar modificá-lo. À menor vontade que desperte neles, encontram apoio e bons conselhos para ajudar seus esforços e perseverarem. Podeis dizer alguma coisa sobre vossa vida terrestre? Ai de mim! Bem pouca coisa. Tu deves compreender. O tédio, a inutilidade, a ociosidade são provenientes da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. Engraçado que a gente começa a ler isso daqui, dá até vontade de fazer preguiça, né? De falar com preguiça. Dá a impressão de que a gente vai assimilando o estado do espírito. As vossas existências anteriores não fizeram com que vos adiantasseis? Sim, todas, mas muito fracamente. Porque todas foram reflexo uma das outras. Olha o que a gente comentou agora há pouco. Todas foram reflexo uma das outras. Sempre há progresso, mas tão pouco sensível que é inapreciável para nós. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais vezes perto de mim? Chama por mim para me obrigar a isso. Tu me farás um favor. Podeis me dizer por que vossa letra muda tantas vezes? Porque tu perguntas muito. Isso me cansa. E eu tenho necessidade de ajuda. Então o espírito ele vai ficar... Dá pra gente imaginar esse espírito? A aparência dele é aquele que praticamente anda sendo conduzido. Tamanha a sua apatia, tamanha o seu estado de morbidade, vamos dizer assim. Pelo menos morbidade moral. Então, na verdade, ele precisa ser auxiliado até mesmo para falar. E quando se perguntou como foi a existência anterior dele, ele não tinha nada para contar. Nem vontade de contar. O guia do médium. Vamos lá então? O guia do médium, deixa eu ver quem assina aqui, não tem assinatura dele. É o trabalho intelectual que fatiga esse espírito, que nos obriga a prestar-lhe ajuda, a nossa ajuda, para que ele possa responder às tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como o foi do mundo terrestre. Nós o levamos a ti para tentar tirá-lo da apatia desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, muitas vezes mais penoso que os sofrimentos agudos, porque ele pode prolongar-se indefinidamente. Tu imaginas a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? A maior parte dos espíritos dessa categoria são os que procuram uma existência terrestre apenas como distração e para romper a insuportável monotonia da sua existência espiritual. Frequentemente, eles chegam sem resoluções tomadas para o bem. Eis porque tem que recomeçar até que finalmente o progresso real se faça sentir neles. Então está aqui essa colocação para nós, né? Esses dois casos que nós vimos hoje, na sequência, por coincidência para nós tivemos os dois falando exatamente das mesmas situações, um espírito que viveu a nulidade, o outro que viveu o tédio. E aí nós começamos a olhar para o nosso mundo hoje
E nós encontramos tantas e tantas situações assim. E alguns espíritos, né, quando nós falamos em reencarnações compulsórias, são aquelas em que o espírito acaba sendo obrigado a reencarnar quando ele não tem condições de tomar as próprias decisões. Nós veremos isso no Livro dos Espíritos. Lá Kardec fala exatamente sobre essas reencarnações que são impostas, não aquela que o espírito escolhe. Hoje, felizmente, são poucas, pelo menos a gente entende, dessas que são impostas, mas nós encontramos muitas, principalmente nesse caso. Esses espíritos estão tão entediados que nem sabem o que vão fazer. Aí então eles são colocados em circunstâncias difíceis, que vão mobilizá-los de alguma forma, ainda que seja para a própria sobrevivência. Vão ser colocados, por exemplo, numa região onde haja conflitos, como nós vemos, não é o caso, mas a gente pode imaginar um espírito nessa condição, sendo colocado, por exemplo, no meio daqueles refugiados lá da Síria, que se ele não se mobilizar, ele vai morrer. Ou então aquele espírito que acaba se colocando numa condição de grande dificuldade, numa sociedade grande, e que vive ali catando papel para poder comprar comida. Muitas vezes ele fica numa mendicância, esperando nada. Outras vezes, tomado ali, ou sendo impulsionado por algum tipo de lampejo de consciência que desperte nele, ele acaba então, pelo menos, se mobilizando para poder sobreviver. Então a gente vê que, saindo desses casos mais graves, de uma apatia, para um espírito se tornar produtivo, não é algo que acontece de uma hora para outra, principalmente pelo tempo em que ele se encontra nessa condição. Esse espírito, por exemplo, estava nessa condição de desencarnado há 180 anos. Dá para a gente imaginar a sua vida terrena antes disso, depois antes disso, erraticidade, encarnação, encarnação. Somando isso, quanto tempo ele estava nessa condição? Poderíamos colocar aí 300 anos fácil? Provavelmente, ou até um pouco mais do que isso. De repente, nessa encarnação atual, ele começa a se mobilizar, então não dá para se esperar grandes transformações, porque a natureza não dá saltos. Ela vai se transformando naturalmente. Então por isso esse espírito então será colocado numa condição provável, numa existência futura, em que a dor será para ele um grande estímulo, ele dependerá disso para sobreviver. E em outras existências ele também viveu isso, mas mesmo assim não soube aproveitar. Então a lei de causa e efeito, né, ou essa pedagogia divina vai forçando, vai se mobilizar a sair dessa situação. Então, aqui nós temos um espírito que, sim, muito lentamente, muito gradualmente. Então, o que nós veremos é que esse espírito terá ali pelo menos 2, 3, 4 encarnações para ir se transformando, até chegar em alguém normal, numa condição natural. Então, felizmente para nós que somos motivados, né, pelas experiências que a vida vai oferecendo para nós, para que a gente possa se desenvolver. Mas certamente poderíamos fazer muito mais do que fazemos hoje. Mas pelo menos fazemos muito mais do que um espírito como esse não fez na sua existência anterior. O Chico colocou nesse tempo todo, será que ele não encontrou ninguém para perturbar? Não tinha ânimo para isso. Esse é o problema, Chico. Porque nós veremos aqui no próprio Livro dos Espíritos, São Luís no Céu e Inferno, desculpem, São Luís trazendo uma orientação para Kardec de um espírito que vivia ali um tédio total. Era aquela depressão, nesse caso era uma depressão mesmo. O espírito depressivo, apático, sem nada para fazer. E aí então, como eu comentei com vocês já, São Luís então explicando para Kardec, dizendo que esse espírito, essa classe de espírito, esse tipo de espírito, é muito mais complicado de se trabalhar do que um espírito rebelde, um obsessor. Porque o obsessor, ele tem dentro dele assim um vulcão. Só que um vulcão que quer fazer o mal. Se você muda a polaridade dele, essa mesma força vulcânica vai fazer com que ele faça o bem. Agora, quando você tem um espírito apático, ele é uma bateria. Imagina assim, aquela bateria carregada para fazer coisa ruim. Você pega a bateria e coloca numa coisa boa. Nesse caso, é uma bateria descarregada. Ele simplesmente não tem vontade para fazer nada. Você vai chegar e falar assim, olha, vamos perturbar alguém, vamos obsediar o braço. Ele vai falar assim, não estou afim. Dá para a gente fazer outra coisa? Que coisa? Não sei. Então não vamos fazer nada. Vamos fazer nada.
Então a gente vai percebendo isso, ó, o espírito sem vontade, nem para fazer o mal, entre aspas, ele tem essa vontade. Porque nada para ele dá disposição. É um caso extremamente doloroso. Você não vê sentido, você não ter vontade, nossa, é preocupante. Mas vamos lá, pessoal. Concluindo por aqui o nosso estudo de hoje, o próximo caso que nós veremos será nada. Ele vai dizer assim, dá para trocar de assunto? Esse assunto me cansa. Pois é. Próximo caso que a gente vai estudar, a Rainha de Oude, uma ex-rainha da Índia, a Rainha de Oude, né? Então nós veremos ali um caso bastante interessante de um espírito extremamente prepotente, extremamente arrogante, porque nós falamos ainda de espíritos endurecidos, né? André colocou, né, acho esse relato da rainha incrível, né, como ela se vê em posição e como se visualiza. Eu me recordo, André, de um caso de uma amiga cujo pai era um militar de alta patente do Exército Brasileiro. E ele então era uma pessoa difícil, né? Não era uma pessoa má, mas era uma pessoa difícil, autoritária. E ele então desencarnando, ele foi visto no próprio velório dele, né, pela vidência ali dela própria. E aí então ela relatava o seguinte, que ele estava devidamente paramentado, fardado, né, com todas as suas condecorações, e ele não se conformava, porque ele achou que o velório dele, o sepultamento dele, não tinha as honras de militar da patente que ele ostentava quando estava encarnado. Então nós encontramos assim, políticos, artistas, empresários, militares, governantes, que levam para o mundo espiritual essa ideia de toda aquela adoração, de aquela atenção, que é reconhecimento que ele recebia, e chega no plano espiritual ele não tem reconhecimento nenhum. Muitas vezes o espírito não se conforma.